O nosso curso Clínica do Sono e Neuroplasticidade é dirigido fundamentalmente às áreas da saúde. As áreas da saúde vinculadas à investigação, à pesquisa, à clínica, aos órgãos, às entidades, aos órgãos governamentais, aos sistemas de saúde, educação, etc. Do ponto de vista mercadológico, há uma pergunta: quais são os nossos profissionais-alvo? Quais são os profissionais que podem e devem se interessar em lidar com esse tema de grande abrangência que, de fato, tem uma orientação basicamente multidisciplinar? Há uma hierarquia, evidentemente, das questões médicas, e essa hierarquia ela deve sempre ser considerada numa filtragem inicial das condições clínicas variadas. Portanto, a medicina tem essa prioridade de uma avaliação inicial, diferencial da grande maioria das condições clínicas. No Brasil, a Associação Brasileira do Sono, uma entidade que já ultrapassa os 30 anos de existência, desde 1985, vem evoluindo, consolidando gradativamente e progressivamente, e nesse momento, em parceria também com a Associação Brasileira de Medicina do Sono, numa cogestão de colaboração mútua, tem evoluído na organização e nas diretrizes desse tema do ponto de vista do mercado de trabalho. Cada vez mais as diretrizes são aperfeiçoadas, são entidades já perfeitamente consolidadas, e essas entidades elas propõem as certificações, as qualificações apropriadas para os diferentes segmentos do nosso sistema de saúde, para as diferentes áreas da saúde. Portanto, a medicina que tem, evidentemente, uma hierarquia de prioridade nessa avaliação inicial desse processo, tem a própria medicina do sono, que são médicos das mais variadas situações, médicos clínicos e outros especialistas que se qualificaram com a medicina do sono, portanto, são os titulares desse processo. E evidentemente que as áreas que também fazem parte dessa avaliação e cuja área de competência também tem correlações diretas ou indiretamente com as questões associadas ao sono. São as áreas da otorrinolaringologia, com questões respiratórias, com distúrbios respiratórios, portanto associado a questões de apneias obstrutivas, a neurologia, que ocupa das questões das apneias centrais e outros transtornos primários que vão naturalmente afetar o processo do sono. Portanto, a pneumologia com as variáveis pulmonares, que também tem todo um processo respiratório envolvido em condições de avaliação primária das desordens, dos distúrbios, dos transtornos e das enfermidades do sono. De modo que a grande maioria temos, por exemplo, as áreas de competência que têm correlações objetivas com a questão do sono. A endocrinologia lida com as questões de obesidade, sobrepeso, que fatalmente vão interferir no processo respiratório. A fisioterapia, já não é uma área da medicina, entretanto, a fisioterapia também tem uma correlação muito grande, na medida em que as pessoas têm alterações corporais e físicas que podem interferir em relação a posturas e a organização de tecidos moles respiratórios e assim por diante. Num segundo momento, eu gostaria de convidar a odontologia a essa reflexão mercadológica. A odontologia, com uma história recente de discussões em níveis de mercado, mas que atingiu um nível de excelência em oferecimento de tratamentos estéticos e de reabilitação e etc. E nós, entretanto, ainda sentimos uma certa carência de odontólogos, de dentistas que discutem apropriadamente a questão dos distúrbios respiratórios do sono que estão associados às questões do sono. E dessa forma, já que nós estamos comentando durante o curso a importância primária do processo respiratório, a odontologia está
completamente implicada nesse processo, desde os bebês, os neonatais, as crianças, uma etnia complexa e, portanto, a ortodontia brasileira lida com isso há muitos anos. Há um grande volume de discrepâncias maxilomandibulares, de alterações anatômicas, desde as dentições primárias, decídua, mista, e depois a dentição permanente. Portanto, a odontopediatria e a ortodontia estão fortemente implicadas nesse processo respiratório, que tem associações objetivas com os transtornos do sono. E logo, evidentemente, a reabilitação oral, que lida com o que nós chamamos de dimensão vertical de oclusão, altura vertical, né, desse terço inferior da face, e, portanto, existem numerosos casos de distúrbio respiratório onde o palato mole está colado no assoalho da língua, portanto, isso pode implicar alguma coisa de alteração de dimensão vertical por perdas dentárias, por abrasão de dentes, etc. E logo a disponibilidade de restaurar esse processo respiratório com as reabilitações orais, que vão além da questão estética. Não é? Nós estamos enfatizando que o indivíduo tem capacitações para tolerar a ausência de alimentação e de água por um pequeno tempo, mas o processo respiratório, ele em questão de segundos e minutos, já temos lesões e, portanto, a grande importância desse processo. Não podemos esquecer a cirurgia bucomaxilofacial, que também tem uma vertente de possibilidade de tratamento desses processos. O próprio clínico geral que se qualificar com a possibilidade de utilizar aparelhos intraorais de avanço de mandíbula, ou enfim, de restauração de altura vertical e etc. Portanto, a odontologia tem nesse momento uma grande possibilidade de atuar conjuntamente com a medicina nesses distúrbios do sono, desse transtorno do sono, cada um com as suas diretrizes, com as suas competências, dentro de uma ordem das diretrizes organizadas e estabelecidas pelo Conselho Federal de Odontologia, pelo Conselho Federal de Medicina e com as entidades representativas. E, portanto, dentro dessas duas entidades, medicina e odontologia, nós temos os profissionais de diagnóstico, não é? São as clínicas de imagem, são as clínicas laboratoriais, não é? São as clínicas que têm também essa competência, que estão também, do ponto de vista inter e multidisciplinar, envolvidos com esse mercado de trabalho. A própria Associação Brasileira do Sono, com a Associação Brasileira de Medicina do Sono, tem os seus departamentos, inclusive o departamento técnico, que forma e qualifica e certifica os técnicos em polissonografia. Dessa forma, todas as áreas, o sono, como um processo que nós estamos comentando nas nossas apresentações, como um processo muito envolvido em todas as vertentes da saúde humana, evidentemente que envolve todos esses profissionais, todos, cada um dentro da sua competência. Portanto, saindo da própria medicina, saindo da própria odontologia, nós temos a fonoaudiologia aplicada desde precocemente e até mais tardiamente, aplicada também a esses processos do sono, dentro dessa organização multidisciplinar. Temos associados à medicina, nós já citamos a cardiologia, a psicologia do sono, passando para a área da psicologia, a psicologia do sono está associada a todas as vertentes de transtornos que impedem o sono, transtornos de ansiedade que estão associados à insônia, à dificuldade de estabelecer o sono, a psicologia infantil, a psicologia em todas as suas vertentes que tratam dos transtornos das expressões emocionais das pessoas em geral, não é? A ansiedade, etc. A endocrinologia, já comentamos, trata das questões de obesidade associadas às vias respiratórias e alterações metabólicas. Os nutrólogos, os nutricionistas, que tratam das questões de organização alimentar e nutricional, de modo que o que nós estamos colocando em termos de
de mercado de trabalho é que o conjunto destes profissionais, as clínicas multidisciplinares, os profissionais associados a outros profissionais, têm uma conexão. Essa conexão permite que todos ofereçam o seu contributo para que nós possamos juntos tratar esse problema que afeta dramaticamente, cada vez mais, a população de uma forma geral. Vale finalmente mencionar as nossas congratulações com a Associação Brasileira do Sono, a Associação Brasileira de Medicina do Sono, que nós conhecemos vários dos seus componentes, dos seus membros, das suas diretorias, e inclusive mencionar um periódico que tem um reconhecimento internacional e que oferece um contributo internacional expressivo, que é o Sleep Science, um periódico que de fato é de altíssimo nível e de grande reconhecimento. Eu convido, portanto, a grande maioria dos profissionais, e vejam que nós falamos de algumas áreas da saúde e podemos inclusive avançar para a área da pedagogia, a área do ensino em relação ao sono e ao débito do sono nas fases de aprendizado, durante a fase infantil, a fase acadêmica, a fase dos vestibulares, enfim. O fato é que a grande maioria dos profissionais estão inseridas dentro desse processo. O nosso convite é que as pessoas se interessem em adentrar-se um pouco mais no conhecimento da medicina do sono e, evidentemente, estendendo isso para a neuroplasticidade, e que, na medida em que se interessarem, que se qualifiquem, que se qualifiquem procurando essas entidades que oferecem essas qualificações, essas certificações, e que insiram dentro do seu trabalho mais essa modalidade de trabalho que tem um grandíssimo espaço mercadológico no Brasil e no mundo todo. Sejam, portanto, muito bem-vindos e espero que o nosso curso possa contribuir para essas informações serem cada vez mais discutidas. Muito obrigado. Instituto Roberto Maciel.